Graças a Deus. Agora nós queremos ler com você a palavra do Senhor para a ministração desta palavra. Hoje eu quero falar sobre a Páscoa e a obra missionária. Mas antes quero dar aqui um aviso que não foi dado, é que sexta-feira pela manhã nós temos a reunião do Círculo de Oração, e nessa será o jejum local, e aí as irmãs vão trazer aí os visitantes, amigas, para estarem conosco celebrando também esse dia. Quero que você abra a sua Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler alguns trechos para a leitura não ficar extensa. Nós vamos ler capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 7. Depois nós vamos pular e vamos ler do versículo 12 até o versículo 14. Depois nós vamos ler do versículo 40 até o versículo de número 43. Isso para diminuir a extensão, para que você possa entender também a leitura do texto. Então, você que nos acompanha em nossas redes sociais, que Deus possa falar profundamente ao teu coração nesta noite. Diz assim, capítulo 12, versículo 1: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Diga, um cordeiro para cada família. Antigamente era assim. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardarei até o 14º dia deste mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e o passarão em ambas as ombreiras e nas vergas das portas das casas em que o comerem. Versículo de número 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Assim a todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo de número 40. O tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Versículo 44. Porém, todo o servo comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, então comerá dela. Amém. Podeis assentar e vamos ouvir a palavra do Senhor. Então eu quero fazer a grande pergunta: o que é então a Páscoa? Porque muitas pessoas ainda têm dúvida do que é a Páscoa. Então eu quero dizer para você que a Páscoa é a comemoração da libertação do povo de Deus pelo sangue do Cordeiro. A Páscoa é a comemoração da libertação do povo de Deus pelo sangue do Cordeiro. Então você vai repetir comigo agora: a Páscoa é a comemoração da libertação do povo de Deus pelo sangue do Cordeiro. Amém. Então você já entendeu aí que não tem coelho na história. Só para você poder entender. Mas eu quero perguntar para você: onde aconteceu a comemoração da Páscoa pela primeira vez?
Onde foi que aconteceu? Muitas pessoas acham que foi no Egito, mas a Bíblia diz que essa comemoração aconteceu antes da fundação do mundo. Deus já celebrou a Páscoa lá no céu, na eternidade, antes que o mundo fosse formado. Coloca aí Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 8, e nós vamos começar aqui a desenrolar isso aqui para você entender de verdade o que é a Páscoa. E diz assim, olha, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Ele está falando aí sobre a besta. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ah, pastor, mas aí é desde a fundação, não é antes da fundação. Só que quando você lê Efésios, capítulo 1, versículo de número 4, você vai ver que Deus já fala desse projeto de libertar esse povo através do sangue do Cordeiro. Ele diz assim mesmo, e Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu nele, aí ele fala aqui, ó, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Isso já estava predestinado na eternidade, antes da fundação do mundo. Coloque aí a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 18, quero mostrar que essa Páscoa, ela já foi comemorada primeiro, antes da fundação do mundo, antes de ser feita aqui, no texto que nós lemos no Egito. Diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Quantos entenderam que essa Páscoa já foi celebrada antes da fundação do mundo pela primeira vez por Deus? Diga amém. Ok, então foi para que você entenda onde aconteceu a primeira vez. Agora, você sabe aonde vai acontecer pela última vez? Você sabe aonde a Páscoa vai ser celebrada pela última vez? Também vai ser no céu. Ela começou no céu e ela vai terminar no céu. Coloca aí Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 9. Porque as pessoas não entendem por que nós celebramos a Páscoa, por que nós comemoramos a Páscoa. O Senhor disse que isso aqui vai ser uma festa perpétua. E esse negócio não começou na terra, esse negócio começou no céu e vai terminar no céu. Vamos ler esses versículos que diz assim, olha, e cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, língua, povo e nação. Quantos já foram comprados aqui pelo sangue do Cordeiro? Olha só quantas pessoas já estão aqui que foram compradas. Versículo de número 10. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhares e milhares de milhares. É muita gente que vai entrar nesse pacote. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e as riquezas, sabedoria, força, honra e glória e ações de graça. Versículo de número 13. E ouvi a toda a criatura que está nos céus e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. Quantos podem glorificar a Ele? Vai ser a última vez que essa Páscoa vai ser celebrada sobre este Cordeiro que derramou o seu sangue. Ele já foi morto antes da fundação do mundo, para que eu e você tivéssemos aqui. Deus pensou na gente na eternidade e já matou o Filho dele no coração para que esse negócio pudesse acontecer nos dias de hoje. Mas aonde começa a história do Cordeiro? Na terra. Agora na terra, onde é que começa essa história? Ainda não é aqui no livro do Êxodo.
A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 7, a Bíblia começa, o Gênesis começa com esta grande pergunta do filho do patriarca Abraão. Há uma grande pergunta que começa em Gênesis, aí começa a história do cordeiro, porque a Bíblia diz que o seu pai vai levar ele para ser sacrificado, um menino experiente, que já fazia sacrifício, mas ele sabia que estava faltando alguma coisa, então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai, e ele diz, eis-me aqui, meu filho, e ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? O Gênesis começa com a grande pergunta, onde está este cordeiro que Deus idealizou antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor, e nos predestinou para sermos filhos por adoção. Aí Abraão vai responder no versículo de número 8, coloque o versículo de número 8, aí ele diz, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Deus já tinha esse plano traçado antes da fundação do mundo. Você não é obra do acaso, você não chegou aqui por acaso. Deus já traçou esse plano de salvação, de libertação, através do cordeiro antes da fundação do mundo. E o Isaque, antenado, começa a fazer a pergunta, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde que Deus vai prover para si o cordeiro para o holocausto. A partir daí, todos os profetas que foram enviados por Deus tinham a missão de profetizar sobre o cordeiro, mas eles não viram o cordeiro. Mas vai chegar no Novo Testamento, e o último profeta do Novo Testamento, porque a Bíblia diz que quando chega a plenitude dos tempos, coloquei Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, Deus vai resolver essa história, e o Cordeiro prometido vai chegar, e ele vai ser anunciado. Aí a Bíblia diz assim, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Coloca o versículo de número 5, vamos ler até o 7. Para remir os que estavam debaixo da lei. Muitas pessoas estavam debaixo dessa lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quantos aqui já receberam a adoção de filhos? Coloque o versículo de número 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. Quantos podem dizer Abba Pai hoje? Aleluia! Versículo de número 7, assim que já não és mais servo, você já não é mais escravo, você já está livre, ele fala, mas agora você é filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus. Quantos são herdeiros já? Aleluia! Aí tem gente ainda brigando por salário, cadê meu salário? Aí eu faço isso, cadê meu cabrito? Ei, irmão, filho não tem salário, filho tem herança, você já foi comprado, redimido, você vai receber a herança do Cordeiro, aleluia. Aí vai chegar o profeta, o último profeta agora do Antigo Testamento, e ele vai começar a profetizar, já que Deus mandou agora, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, aonde é que ele está? E João Batista vai profetizar, dizendo, olha, você é ele. Ele disse, não, eu não sou ele, eu estou aqui batizando com água para o arrependimento, mas depois de mim vai vir um que é antes de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Coloque aí agora João capítulo 1, versículo de número 29, aí vai chegar que Jesus vai vir para ser batizado por João, João 1, 29, e ele vai ser batizado por João, e quando João vê ele agora, esse Filho de Deus que foi enviado e que nasceu, ele vai denunciar para todas as nações. João capítulo 1, versículo 29, e no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele chegou, quantos podem dar glória a Deus, porque ele veio para esse mundo. Ah, irmão, você não sabe o que é isso. A Bíblia diz em João 10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir, o ladrão veio para isso, mas ele disse, não te preocupa, eu também vim para que tenham vida, e vida com abundância. O Cordeiro de Deus chegou para tirar o pecado do mundo. Quantos podem dar glória a Deus? Ah, aleluia.
Agora no céu poderemos comemorar junto com Ele. Aí nós colocamos aí Apocalipse capítulo 5, versículo de número 13, que é o que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dados ações de graça, glória, louvor, poder, honra. Você que está aqui, você já pode comemorar a sua vitória, porque o Cordeiro de Deus chegou, e você pode dar honra, você pode dar glória, você pode dar louvor a esse Cordeiro, que agora está para sempre assentado no trono. Mas pastor, o senhor disse que ia falar da Páscoa e a obra missionária. Onde é que começa essa missão? Então vamos ver onde começa a missão de libertação. Essa missão começa lá no Éden. A Bíblia diz que quando os nossos pais desobedeceram a Deus e nos tornaram escravos do diabo, preste bem atenção, Deus criou o homem livre, mas o homem não quis obedecer a Deus. O homem quis dar ouvido à voz do maligno, através da serpente. Eu falando aqui na escola dominical, eu disse que eu fui professor no seminário, e eu inventei uma história, preste atenção, eu conjecturei, não está escrito isso na Bíblia, porque eles perguntavam toda hora, pastor, se o Adão estava do lado da Eva, por que ele deixou a Eva comer? Porque foi Deus falou com Adão, dizendo, olha, o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele sabia disso. Então ele falou, de toda a árvore do jardim tu pode comer, mas na árvore da ciência do bem e do mal, dela tu não vai comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu falei assim, aí eu conjecturei, inventei essa história, para eles não me perguntarem mais. Eu disse, é fato que Adão estava do lado de Eva, mas o que foi que a serpente disse para Eva? Ele disse, olha, não foi isso que Deus falou, que vocês não podem comer? Ela disse, não, nós podemos comer, só dessa daqui que nós não podemos comer, porque no dia que dela comermos, nós vamos morrer. Aí ele fala assim, é claro que vocês não vão morrer, é que Deus sabe que no dia que dela comerem, vocês vão passar a ser iguais a Deus, sabendo bem? Tem muita gente querendo ser igual a Deus, sim ou não, irmão? Tem muita gente na terra, irmão, que se pudesse ser igual a Deus, não perderia a oportunidade. Aí a Bíblia diz que a Eva olhou para o fruto, desejável, bom para se comer, tomou do fruto mas o Adão não estava lá do lado, porque ele disse, opa, Deus falou que não pode comer, mas ele pensou também, quem é que está certo? Deus ou a serpente? Agora eu fiquei com dúvida. Tem hora que você não fica com dúvida, sim ou não? Então ele disse, o Senhor disse que quando comer, vai morrer, vai ou não vai? Então deixa ela comer. Se Deus estiver certo, ela vai morrer, mas se for a serpente, ela vai virar Deus, sim ou não? Ela vai saber o bem e o mal. Aí a mulher comeu, e o Adão viu que ela não morreu, aí disse, tu não vai comer sozinho esse negócio, e a Bíblia diz que ele comeu, e os dois desobedeceram, irmãos. A partir daí, com essa estratégia diabólica, preste bem atenção no que eu estou falando para você, porque eu estou falando para você o que é a Páscoa, mas eu estou falando que a Páscoa faz parte da obra missionária. Não existe obra missionária sem a Páscoa, e não existe Páscoa sem a obra missionária. Aí eu falei para você que a Páscoa é a comemoração da libertação do povo de Deus pelo sangue do Cordeiro, mas essa missão começou em algum lugar, então começou bem aqui foi criado um problema, mas Deus já tinha um plano traçado antes da fundação do mundo, isso não pecou Deus de preparado. Aí o homem se tornou escravo do diabo. Por que o homem se tornou escravo do diabo? Porque a Bíblia diz que aquele que se deixa vencer, se torna escravo daquele que é vencido. Onde está escrito isso aí, pastor? Coloque aí, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 19, para você entender que a partir da desobediência dos nossos pais, nos tornamos escravos daquele que nos venceu, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção ou escravo, porque de quem alguém é vencido, o tal faz-se, então, do tal faz-se também servo ou escravo, que essa palavra, domos, no grego é a mesma coisa, servo e escravo. Então, preste bem atenção, a partir daí, começa essa missão para libertar as pessoas das garras do diabo. Deus vai começar a usar pessoas, enviar pessoas, trabalhar em pessoas, para que essa missão de libertação aconteça. Hoje nós falamos aqui também sobre a obra missionária. Qualquer missionário que sai de qualquer lugar para fazer alguma coisa, é para libertar uma vida das garras do adversário.
Então, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus começa agora chamando Abraão, tirando ele da terra dele, da parentela dele, do meio do lugar dele, para colocar ele para um lugar que ele ainda vai mostrar, para um lugar que ele ainda vai designar. Sai da tua terra, da tua parentela, para o lugar que eu vou te mostrar, diz a palavra do Senhor. Aí o Senhor já faz uma promessa, começa a promessa de libertação da vida das pessoas. Coloca o versículo de número 3 do capítulo 12, por favor. No versículo de número 3, nós vamos ler, no capítulo 12, diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por que você está aqui? Porque você e a sua família já estavam nos projetos de Deus. Deus quer alcançar, libertar toda a nossa família das garras do adversário. Então começou essa missão, Deus trabalhando em pessoas para nos abençoar. Só que Deus, irmão, Ele não engana ninguém. Você não vai estar aqui enganado de jeito nenhum. A gente não chama as pessoas dizendo que a partir do momento que você aceita Jesus, a sua vida vai ser um mar de rosa. A Bíblia diz em Mateus 16, 33, que no mundo tereis aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então olha só o que vai acontecer, Gênesis capítulo 15, coloque aí versículo de número 13, Deus vai mostrar a realidade para este primeiro homem que Ele separou, para começar a missão de libertação das pessoas que estavam escravas do diabo. Gênesis capítulo 15, versículo de número 13, por favor, vamos ler todos juntos a passagem. Diz assim, ó: então disse Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los por 400 anos. Quanto tempo o povo de Deus ia ficar escravo no Egito? 400 anos, é muito tempo de escravidão. Coloca o versículo 14, mas olha só a promessa de Deus, preste bem atenção: mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Você pode ter passado uma vida de escravidão, mas existe uma promessa para aqueles que são libertos. Você não vai ficar da mesma maneira, do mesmo jeito. Deus vai julgar essas pessoas, vai agir por você, vai libertar você e vai abençoar você. Isso é promessa bíblica de Deus. Coloca aí o versículo de número 15 para terminar. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, e serás sepultado. Olha só, Deus te faz promessa. Você que serve ao Senhor, que vai ser liberto, ou que já foi liberto, Deus vai julgar essas pessoas, e ainda você vai morrer em paz com Ele. Sabe o que o mundo anda procurando? Anda procurando essa paz e não consegue encontrar. E Jesus diz lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Tem gente aí que o mundo está desabando, mas está dormindo em paz com Deus. O salmista Davi diz no Salmo 4,8, em paz me deito e logo durmo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Essa paz só tem para os libertos através do sangue do Cordeiro, irmão. Aí eu vou voltar aqui, então, para o texto que nós lemos. Deus havia falado, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E o povo foi para o Egito e passou 400 anos de escravidão. Preste bem atenção, mas Deus não se esquece das suas promessas. Quantos aqui tem promessa de Deus? Levante sua mão. Eu quero lembrar você nesta noite, que por mais que você esteja padecendo, sofrendo, num momento difícil, Deus não esquece as suas promessas. Tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, no nome de Jesus. Então Deus começa agora a trabalhar, e o primeiro enviado para libertar o povo vai ser Moisés. A Bíblia diz que Deus vai o enviar, Ele vai dizer, eu estou te enviando. Só que Deus começa a trabalhar muito antes da sua promessa acontecer. No ano 320 desta escravidão, vai nascer o Moisés, que já vai servir para a libertação do povo do Egito. Pastor, como eu sei que foi no ano 320? Porque Moisés tinha 80 anos de idade quando Deus o chamou lá na sarça ardente. Vamos colocar aqui esse texto, capítulo 3 do livro do Êxodo. Vamos ler a partir do versículo de número 6. Vamos ver que Deus está enviando este homem para esta missão. Nós estamos falando aqui da Páscoa e a obra missionária. E tudo que nós estamos falando de respeito àquilo que tem acontecido na nossa vida, é a nossa salvação. Êxodo, capítulo de número 3.
Vamos ler a partir do versículo de número 6. Diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus está vendo ou não está vendo a sua aflição? Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz: eu tenho visto a aflição, e isso é atentamente do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Deus conhece todas as suas dores, irmãos. Versículo de número 8: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. Quero dizer para você que ele desceu para te libertar, e vai para te colocar num lugar bom, não é num lugar ruim, é numa terra boa, que mana leite e mel. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Aí ele fala que o lugar de todos esses povos que habitaram antes de vocês. Pastor, mas aqui não diz que Moisés tinha 80 anos, preste atenção, mas vamos ler aqui ainda o versículo de número 9. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó. Deus enviou ou não enviou? Deus enviou ou não enviou, irmão? Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, só para você entender, o Egito simbolizava o mundo, e Faraó, o diabo. O primeiro missionário que começa essa missão para libertação é Moisés, que vai ser enviado. É Deus mesmo que chama para enviar, para que ele possa libertar. Aí lá em Isaías, no capítulo de número 6, um profeta do Senhor que entra e começa a orar, aí ele escuta agora um clamor da Trindade, uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que desde esse momento não para de enviar pessoas, dizendo: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí o profeta Isaías, escutando a voz do Senhor, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero saber se você está escutando o clamor do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está atrás de homens e mulheres de Deus, para enviar, para libertar pessoas que estão na escravidão. Quantos aqui estão à disposição do Senhor? Levante sua mão. Eu estou aqui, Senhor, pode contar comigo. Irmão, a obra missionária e a Páscoa tem tudo a ver uma coisa com a outra. Pastor, mas o Senhor falou, Moisés tinha 80 anos, quando ele foi, que Deus começou a trabalhar no ano 320, aí você não encontra aí, é por isso que você precisa ler a Bíblia toda, porque a Bíblia tem texto e contexto. Vamos ver, isso aí é a história que Estevão está contando lá em Atos, capítulo de número 7, aí ele vai dar toda a idade aqui de Moisés. Coloque aí Atos 7, vamos ler o versículo 23, o versículo 30 e o versículo 36, 7, 23 primeiro. Olha: e quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração, aí visitaram os seus irmãos, os filhos de Israel. Com 40 anos, Deus já colocou no coração de Moisés, que ele deveria ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel, que estavam escravos lá no Egito. Quantos aqui Deus tem colocado no seu coração, que você deve visitar os seus irmãos, que ainda estão escravos lá no mundo? Levante a mão. Quantos têm sentido essa chama missionária arder no coração? Se você tem sentido, você não pode ficar parado. Só que quando a gente não sabe fazer, a gente acaba fazendo besteira. Aí o Moisés foi ver, viu lá um egípcio malinando lá, um judeu foi lá e matou. Não, irmão, não é para matar, é para libertar, é para salvar, irmão. Aí viu que Moisés precisava de outra escola, porque Moisés foi instruído em toda a ciência e sabedoria do Egito. Quer ver? Coloca o 22 aí, só para você entender isso, você que nos acompanha. Coloca o 22 primeiro. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Só que essa ciência do Egito, do mundo, irmão, não tem nada a ver com a ciência de Deus, da libertação, da transformação, da remissão, da purificação. Você precisa aprender isso com os céus, irmão, em oração, de joelho dobrado, em oração, em jejum diante de Deus, é que vem essa revelação da salvação. Porque Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós os salvos ela é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Aí Moisés foi passar 40 anos na escola
de Jeová. A escola de Jeová, irmão, é no deserto. Coloca o versículo de número 30. Aí fala, e completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Olha só, ele foi, eu estou cortando os versículos aqui, ele foi para a terra de Midian, depois que ele matou o egípcio, passou mais quantos anos? 40. Quando Deus chamou a Moisés, quantos anos ele tinha agora? Quantos anos? Quantos anos? 80 anos, passou 40 anos no Egito, passou 40 anos na terra de Midian, e a Bíblia diz, e completando 40 anos lá, apareceu o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, em uma sarça ardente. Aí agora com 80 anos, o Senhor leu aqui, nós lemos aqui em Êxodo 3:6, a partir do versículo de número 10, que o Senhor disse, vem agora que eu te enviarei. Então Deus fez Moisés nascer no ano 320, para que no ano 400, a sua palavra que ele falou para Abraão, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 13, que eles iam passar 400 anos na terra do Egito, mas o Senhor ia julgar aquele povo, ia libertar eles, e eles não iam sair de lá, irmão, miserável, eles iam sair de lá com fazenda, com a bênção de Deus na vida dele. Presta atenção no que eu estou falando aqui, irmãos. A obra missionária começa, Deus querendo libertar o seu povo, mas não vai te libertar para te viver mendigando, é para te abençoar na terra da promessa, na terra que mana leite e mel. E aí você sabe que Moisés passa mais 40 anos agora guiando o povo de Deus. Versículo de número 36, coloque o 36, a gente vai encerrar essa parte aí de Moisés, só para você entender, ó. E foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por mais 40 anos. Então a vida de Moisés foi 120 anos. Então, no ano 320, Deus já tinha a solução para o problema que estava com o povo dele lá no Egito, que era a libertação dessa escravidão. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu sei que tem pessoas que eu já conheço as minhas ovelhas. Quantos aqui tem menos de 80 anos, levanta a mão. Só quem tem menos de 80 anos. Todos que tiverem menos de 80 anos, levanta a mão. Ah, sabe o que isso quer dizer, irmão? Se com 80 anos, se Deus trabalhar 80 anos antes das coisas, quando o tempo da promessa tiver que acontecer, Deus trabalha com toda essa antecedência, e você não tem 80 anos, eu quero dizer para você que Deus já tem a solução do teu problema antes de você nascer. Não se preocupe, antes de você nascer, Deus já tem a solução do teu problema. Ele nunca age em cima da hora, ele sempre age com antecedência, 80 anos antes. Deus fez Moisés nascer para libertar o povo de Israel no ano 400, como ele havia prometido para Abraão. Pastor, eu não sei o que fazer da minha vida, eu ando numa situação muito difícil. Não te preocupa, Deus já tinha a solução para esse problema. Você veio para o lugar certo, você está no lugar certo. Hoje nós comemoramos a nossa libertação através do sangue do Cordeiro, que foi planejado antes da fundação do mundo. Aleluia! Então aqui começa a obra missionária para a libertação do povo de Deus. E aqui eu vou voltar só para a leitura que eu li, Êxodo 12, de número 41, aí ele diz aqui no versículo de número 41, e aconteceu que passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. A promessa de Deus se cumpriu. Todos os missionários não trabalharam em vão. A palavra do Senhor tem poder. Ele veio para resolver o problema do pecado de uma vez para sempre. Mas se você me acompanhou aqui na leitura, você viu que era um cordeiro para cada casa. Um cordeiro para cada casa. Quantas famílias hoje nós temos na face da terra? Trocentas, né, pastor? Então pensa de cordeiro que tinha que morrer, irmão, para que o sangue ficasse lá nos umbrais da porta, para que quando viesse o anjo destruidor, ele passasse por cima, porque isso significa a palavra Páscoa no hebraico, é passar por cima ou passagem do anjo destruidor. Mas isso foi resolvido com o sangue do cordeiro. Não precisa mais matar um cordeiro para cada família. Com esse cordeiro que nasceu, vão ser benditas agora todas as famílias da terra. Coloque aí, só para a gente fechar, Hebreus capítulo 10, versículo 11 e 12. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 11 e 12. Eu fecho aqui esta palavra para que você possa entender a Páscoa e a obra
missionária. Nós vamos ver que esse problema foi resolvido, porque o sangue de bodes e ovelhas só cobria o pecado, mas esse do Cordeiro vai resolver de uma vez por todas. Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 11 e versículo de número 12. Hebreus, capítulo 10, versículo 11, por favor. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar o pecado. Versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Foi só uma vez. Foi preciso morrer só uma vez. Ele derramou só uma vez. E com este sangue, Ele vai remir a minha vida, a tua vida, a minha casa, a tua casa, a minha família, a tua família, e de todas as famílias da terra. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Fique de pé no nome de Jesus. Essa é a Páscoa que comemoramos, essa é a obra missionária que fazemos, que foi enviada antes da fundação do mundo, para nos libertar. Eu não sei quanto tempo você está escravo do pecado, quanto tempo você está nisso, que não consegue se libertar. Você não precisa esperar 400 anos, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Você não precisa mais esperar esse tempo, o Cordeiro já veio, e Ele é digno agora de ser louvado, porque com seu sangue Ele comprou para Deus homens de todas as tribos, línguas e nações. Você pode ser livre hoje, se você quiser. Se você entendeu essa palavra, eu quero te chamar aqui na frente. Venha, saia dessa vida de escravidão. Você que não consegue vencer, você que não consegue levantar a cabeça, você que não consegue mais dar nenhum passo, chegou a hora de você se tornar livre pelo sangue do Cordeiro que está aqui nesta noite. Você viu as peças, as representações, Ele está neste lugar, Ele nasceu, Ele viveu por você e morreu por você. Mas agora, Ele ressuscitou e está vivo para todo sempre. Então saia do seu lugar, eu estou aguardando você. Vou chamar aqui o altar de adoração, eles vão louvar a Deus. Enquanto eles louvam a Deus, eu vou esperar você se decidir e vir aqui, entregar sua vida para Jesus, se reconciliar com o Senhor, voltar para Ele, fazer com Ele uma nova aliança. Venha, Jesus está te chamando, é você. Sai do seu lugar, Ele veio por tua causa. Ele sonhou com você antes da fundação do mundo. Esse plano, esta obra missionária não foi preparada agora em cima da hora. Isso já estava preparado antes da fundação do mundo. E através do Cordeiro, tua família e todas as famílias da terra vão ser benditas por Ele, no nome de Jesus. Seguro estou nos braços. Estou aguardando você. Que nunca saia do seu lugar. O Cordeiro te achou nesta noite aqui para te libertar. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Olha, já está chegando uma pessoa. Aleluia. Quantos podem dar glória? Ele continua libertando vidas. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Aleluia. Sai do seu lugar. Ore para que Deus quebre cadeias e prisões aqui. Olha, tem uma vida se reconciliando com Jesus. Venha, sai do seu lugar. Aleluia. Olha, tem mais uma pessoa vindo para Jesus, irmão.
uma vida se reconciliando com Jesus. Venha, sai do seu lugar. Ore, igreja, ore, Jesus está aqui, vai quebrar cadeias, prisões, correntes. Ele veio para libertar vidas. Mais uma vida se reconciliando para Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Você que veio aceitar Jesus, não saia daqui sem recebê-lo. Eu falei para você de forma sistemática todo o plano da salvação. O que é a Páscoa? Porque nós comemoramos. Porque ela foi comemorada antes, vai ser comemorada no céu. E nós temos essa trajetória na terra. Vamos estar comemorando a libertação do povo de Deus pelo sangue do Cordeiro. Venha você também. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Passa pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas em teus braços. Eu creio, meu Deus. Você vai descansar no Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Vamos orar por essas pessoas. Se você se decidir, sai do seu lugar, eu quero orar por você, mas eu quero orar por esses dois jovens e essa jovem que se reconcilia hoje na presença do Senhor. Eu preciso de 3 discipuladores. Eu preciso que o professor da escola bíblica dominical de novos convertidos entre em ação. Preciso que os acolhedores estejam aqui, porque essas pessoas precisam ser tratadas e consolidadas. E esta igreja não é só uma igreja que ganha, é uma igreja que discipula e é uma igreja que envia também. Então nós vamos cuidar dessas vidas em nome de Jesus. Vamos orar por eles. Pai, aqui estão teus filhos, Senhor, que vieram para se reconciliar contigo. Dá um abraço de perdão nessas pessoas, Espírito Santo de Deus. Só tu sabe como está o seu coração. Eles não querem mais viver nessa escravidão, nesta prisão. Então hoje eu quero te pedir, Senhor, quebra a cadeia, quebra a prisão, quebra as correntes, Senhor, que afastavam teus filhos da tua presença, que não deixavam eles se chegar. Hoje, dá um basta nesta situação, Senhor. Espírito Santo de Deus, faz com eles uma nova aliança, faz com ela uma nova aliança hoje. Enche do teu Espírito Santo, transforma, liberta, Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, para que eles tenham parte contigo, para a glória e para o louvor do teu nome, em o nome de Jesus, amém.